Olá, estamos de volta com o D da Questão, passeio pela memória com Sérgio Reze. Sérgio, beleza? Bom, depende do que a gente... Tá. Hoje Tem pessoas que olham a beleza de um jeito, outros olham a beleza de outro jeito. é Né? verdade. São belezas diferentes, né? As coisas... Depende de ver De qual quem vê. delas que é. Hoje a gente tá, no dia que a gente está gravando, foi anunciado quem vão concorrer ao Oscar e pela primeira vez um filme brasileiro concorre ao melhor filme, né? E não só melhor filme estrangeiro, mas melhor filme e atriz também. Você nunca... Essa coisa de cinema... Não, já teve, o Brasil já teve bastante sucesso. Eu não estou lembrando agora, mas já tivemos perto de Oscar, essas coisas, há anos atrás, tudo. Mas essa história, vamos dizer, é uma história recente, né, que mexeu. Isso que eu ia falar. É a parte política brasileira, da época do regime militar. A minha pergunta para você é essa: você lembra de repercussão na época disso? Eu me lembro dessas histórias todas da época do regime militar. Acontece que tem gente que procurava encrenca. Tem gente que procurava encrenca e acabava encontrando encrenca. Mas a minha pergunta para você, no caso específico do Paiva, né, do Rubens Paiva, naquela época, você tinha comentário? Os caras não sabiam de nada? Eu prefiro até nem me envolver nisso, porque o que eu conheço da história é superficial, tá certo? Mas o que aconteceu foi que ele era uma das pessoas que se envolveu, né, contra o regime militar, tudo, e acabou sendo, vamos dizer, pego. E como, vamos dizer, hoje você tem aqueles que avaliam essas coisas daquela época Isso que eu ia falar. De uma forma crítica contra o que aconteceu. Isso que eu ia falar. Na época... Na época não teve nenhum impacto, na época não teve nenhum problema. Ninguém sabia. O que a gente sabe é pelo filho dele que fez o livro, né? Entende? E aí que a partir da denúncia do filho, conhece a história da mãe. Vem para o cinema, fazem toda essa coisa aí. É óbvio que isso tem um alcance, vamos dizer, agora midiático bastante grande. Isso foi para o mundo agora. Mas essa realidade, né, a gente continua vivendo. Né? Quando você está envolvido no processo, você não tem a visão inteira. É a distância que permite que a gente tenha uma visão. Né? A época do regime militar, eu era relativamente jovem, não é? Nos anos 60... Você tinha 30 anos. Eu não tinha 40 anos ainda. 30 e pouco. Então, existiam correntes a favor e correntes contra. As correntes a favor do regime militar eram muito maiores do que as contra. Por isso que deu certo, né? Entende? E, na época, vamos dizer, o regime militar veio para se contrapor a coisas que o seu João Goulart, na época, queria fazer, fazer voltar aquele regime do Getúlio, Estado Novo, e tem muito envolvimento da esquerda, né? Aí. Mas, enfim, eu não estou aqui para analisar isso. A ideia é lembrar. O importante da sua lembrança é que, quando você está envolvido, não se sabe exatamente o que está acontecendo. É depois que... Mesma coisa hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vai ter uma noção exata do ponto de vista histórico daqui a uma década, muitas vezes depois, quando alguém fizer um relato como o filho do Rubens, né, assim que é feito, construído, né, a história. É um pouco... A história sempre tem duas versões. Tem a versão dos que eram a favor e a versão dos que eram contra. A versão dos que ganharam e dos que perderam, né? É isso aí. Esse é o... E a gente tá aí com 3 dias do Trump e tá tudo normal, o mundo não acabou, né, Sérgio? Olha, eu não sei, viu?
Esse Joe Biden, esse que estava na presidência, ele foi fraco, entende? E o Trump voltou exatamente porque o Partido Democrata, que teve grandes nomes, né? Não preciso nem lembrar os nomes que o Partido Democrata, Kennedy, enfim, Johnson, todo esse povo. E depois a gente teve o Clinton e o Partido Obama, Republicano, né? também teve grandes nomes. E agora, o que a gente percebe é que esse Donald Trump é um cara que quer se mostrar, um cara que quer, entende? Mas isso não é problema nosso aqui do Brasil. Isso é um problema dos norte-americanos. O povo americano sabe votar e sabe desvotar. Lá não tem golpe, não tem nada disso. Entende? Você acha que se limita ao problema dele só? A potência que os Estados Unidos tem influência na Europa? O que os Estados Unidos podem... Aqui no Brasil, eles vão mandar tropas para cá para fazer nada. Eu não digo nisso. Mas ele vai... O presidente dos Estados Unidos, ele não governa o mundo. Ele governa os Estados Unidos. E os interesses de nações e de grupos de nações nem sempre vão na mesma linha do que o presidente dos Estados Unidos deseja. Então, esse é um problema, vamos dizer, eu diria que isso é briga de gente grande, que nós aqui, brasileiros, o Brasil, não tem que estar envolvido nisso. Nem tem, né, na prática... Né, nem força econômica, nem política para isso. Essa é uma realidade. Mas virou assunto de todo mundo, né? De repente, parece que a gente tem acesso, né? Você teve o prefeito de Sorocaba, todo mundo se manifestando. Parece íntimo, né? O que eu posso? Eu só posso dar risada. Não acho que esse seja, vamos dizer, tema para vir aqui para o nosso país e nem para a nossa cidade. Nós temos outras necessidades e temos outros interesses, né? Precisamos cuidar do que é nosso aqui. Agora, essa questão da tecnologia, Sérgio, ela tira um pouco esses limites, né? Eu entendo o que você fala, concordo, a gente vive na cidade, mas há muita gente vivendo no celular, em rede social, parece que ampliou tudo, parece que não vive mais na cidade. A pessoa não tem mais preocupações com a localidade, né? Não. O que a gente pode falar? Você anda em todo lugar que você vai, você vê alguém olhando num aparelho, né? Mesmo dirigindo automóvel, tudo, você vê isso aí, isso é uma realidade que eu não tenho capacidade de análise para ir enxergar isso até onde vai, como, tanto, entende? É uma realidade, mas não é só aqui no Brasil, é mundial, mundo, isso é uma coisa mundial. Do mundo. A gente tem essa pretensão, né, de descobrir para onde vai. A pretensão nossa é de descobrir como era, a partir das suas lembranças. Olha, não teve nada parecido com isso, né? Pois mas o meu celular só serve para eu procurar alguém que eu precise ou ser procurado por alguém que precise falar comigo. Só para isso. Eu não tenho. Tem gente que fica com o celular para jogar, para isso, para aquilo. Eu até que tenho um joguinho ali que até eu gosto. Mas eu não fico com o aparelho celular jogando o tempo todo, vendo isso. Conectado, não. Tudo muito conectado. O celular fica em cima da minha mesa ou quando está no carro, fica ali ao lado. Se alguém me procura, eu atendo. Ou então, se eu precisar, eu procuro. Agora, a questão que eu faço para você, né, que igual você falou, em todo lugar está alguém lá com a tela. Em algum momento você viu alguém, né, no passado, do que se lembra, concentrado em alguma coisa, como hoje as pessoas... Não, mas não existia mas não tinha objeto para você se concentrar. Era a concentração agora ela acontece por causa da existência desse telefone celular. Antes as pessoas elas tinham um contato mais com as outras, né? Antes você não tinha.
procurar um amigo, como é que você faz? Ele, vou ligar na casa dele, vou... E nem todo mundo tinha telefone em casa. Eu não estou falando celular, estou falando telefone normal, vamos chamar assim. Aí as pessoas elas se encontravam em locais públicos. Era a igreja, era o clube, era a praça. Hoje tem gente que vai na missa e está com o celular lá na missa, né? Mas, Essa é uma... Isso se chama atualidade. É a atualidade. É o que você falou. Quer dizer, para onde vai a gente não tem como saber, mas vamos olhar para trás um pouco, que isso ajuda a gente a entender. O Sérgio, e dentro dessa questão da nossa localidade, né? Falando bastante aqui de Sorocaba, você, nesse começo de ano, como que você está enxergando a economia, a política? Você acha que ela está... Olha, a economia, vamos olhar para a economia do país. A economia do país, ela está normal. Nós não estamos, vamos dizer assim, atrapalhados com isso. Ao contrário, a economia ela está andando dentro de um processo de normalidade. Não é um crescimento, mas não estamos, vamos dizer assim, atrapalhados. Não temos aí uma questão, apesar de termos no poder um partido que é o PT, né, que é um partido que tem bastante, vamos dizer, gosta de uma agitação, gosta de coisa, mas as coisas não estão acontecendo, vamos dizer, com essa virulência que poderiam estar. Então, o que a gente sente que o país trafega dentro. Isso por quê que eu acho? Porque você tem um governo central que não tem a maioria absoluta, que depende de forças políticas, vamos dizer, que conseguem se contrapor a alguma atitude que não fosse na linha correta, e ao nível dos estados, por exemplo, o estado de São Paulo tem a situação política aqui é tranquila, calma, não temos... A gente teve, no questão aí de uns 10 dias, toda a informação, contra-informação, uma guerra em relação ao PIX, né? Que é uma coisa positiva que veio, né? Na relação comercial, né? O dinheiro que sai da sua conta vai para quem você deseja. E, de repente, criou toda essa... O governo voltou atrás. Como que você viu isso? Olha, o que a gente percebe é que há uma tendência de setores do povo brasileiro de ir para o lado que não é o correto. Entende? E isso é uma coisa que preocupa. Mas o que a gente pode fazer? Quem tem que se envolver nisso são as autoridades, é a justiça, é isso, aquilo. Então, ainda, vamos dizer, essa facilidade que foi aberto para as pessoas se utilizarem dos meios eletrônicos, isso aí pode estar dando um certo, vamos dizer, é uma geração de preocupação. Ela está falando... A gente tem desde questão dos golpes, né? As pessoas que entram, passam por outras, enganam, né? Isso é... Não, mas eu recebo no meu mensagem no meu telefone a toda hora é só você não responder, ué. Não responda, desliga e pronto. Eu tomei uma atitude, a minha atitude mais simples que eu acho, veio uma ligação que eu não sei quem é, eu desligo. Por que eu vou atender para dizer que eu não sei quem é? Eu desligo, pronto, acabou. E eu acho que isso é a maneira mais correta. Se você for procurado por quem você não conhece, não sabe, desligue. Não atenda. Não precisa debater, brigar, não, nada, desligue, pronto. Quem te procurou, que queria fazer alguma safadeza, já vai perceber que você não é de conversa. Esse é um caminho, né? Que a gente
consegue resolver do modo mais Esses fácil. meios de comunicação moderna, vamos dizer, facilitam e induzem pessoas de mau caráter, né, maus instintos, a usar isso aí em proveito próprio. É. Agora, e essa questão da queda de braço do governo com a oposição em relação ao PIX? Se vai controlar, se vai para a Receita Federal, aí vai denunciar. Você acha que isso é uma briga normal que sempre teve entre... Isso sempre existe, entende? Isso aí é uma coisa que, para mim, PIX não existe. Eu não uso isso, para que eu preciso disso? Entende? Eu, se precisar fazer uma transferência bancária, eu faço pelas vias normais que eu sempre fiz. Agora, infelizmente, você vê setores da nossa população que têm uma certa compulsão a fazer coisas erradas. Sérgio, dinheiro existe ainda? As pessoas não usam mais, né? O dinheiro de papel. Não, usam, lógico que usam. Você não anda com maço de dinheiro aí para... Hoje os cartões de débito, cartões de crédito, né, essas coisas facilitam, né, facilitaram bastante a vida da gente. Né? E então são os tempos modernos, né? É a tecnologia. Essa é o que a gente tem vivido, né? E aí, claro que tem essas consequências que a gente está falando, né, em relação a esse, né, que foram assuntos da semana. Outro assunto que a gente teve na semana é essa questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, hein, Sérgio? Ela é uma guerra que chove não molha, né? Ela começou assustando, hoje... Olha, se a Rússia está levando uma sova. O exército russo está, vamos dizer, apanhando de uma nação que é menor, que é mais pobre, que é a Ucrânia. E isso deveria ser uma vergonha para o país do tamanho da Rússia, com o poder que a Rússia tem. Você acha que isso... Agora, você vai fazer o quê? Você vê que nem agora. O que fizeram? Israel matou... Os palestinos mataram ali no primeiro, aquele bombardeio... 30 lá. 20. Sei lá, não, 1.000 pessoas por aí. Os judeus destruíram toda a faixa de Gaza e mataram mais de 40.000 palestinos. Então, agora conseguiram fazer a paz. Agora, Israel está querendo tomar a Cisjordânia. Ela tem tropas que estão lá na Cisjordânia. A Cisjordânia é uma região independente, tem um governo próprio e tudo, mas tem tropas israelenses que estão lá dentro, querem tomar a Cisjordânia. Para que isso, hein? Para quê? É o que eu pergunto. Vai abrir um novo processo. Não atacaram o Líbano. O que o Líbano, um país pequeno, que não tem nada... Enfim, é da natureza da região ali, né? E é um pouco, né, da expectativa nossa de ficar sempre com essa questão. Pois mas por quê, isso né? aí são lideranças políticas que estão dentro de cada país, que são, vamos dizer, para se manter no poder, para se manter, fazem esse tipo de coisa tentando agradar os seus povos e tudo mais. Mas fazer o quê? Não tem um ser superior que dê uma ordem lá, mas para. Não tem. Não tem. Isso é na conversa, né? E aí os interesses, como disse você, toda a história tem dois lados, né? Então, não tem jeito ali. E a questão da Argentina, Sérgio? Você falou um monte do Milei, né? Aí ele completou um ano de governo. Tem, como diz você, os dois lados, né? Muita gente comemorando que ele derrubou o déficit, fez um superávit na economia, né? E uma pobreza que aumentou,
né? As pessoas Olha, eu não tenho condição de avaliar isso, porque eu não tenho... a gente fala pelo noticiário, né? Mas pelo que a gente ouve falar, eu acho que o Milei botou a Argentina no caminho certo. Você acha que é um bom exemplo? Eu acho que ele botou a Argentina, porque o que a Argentina tinha, depois de Perón, aquele povo todo lá, a Argentina nunca mais sempre se viu envolvida, não é, em polêmicas, bastante polêmicas. Vamos ver, eu acho que ele tem condição de botar ordem naquilo. Você acha que essa questão, né, desse sucesso imediato com essas coisas, ela vai compensar as pessoas que estão sofrendo com isso? Você acha que é assim que resolve, Sérgio? Nós aqui, em Sorocaba, não temos condição de avaliar o que está vivendo o povo argentino. O que você vê é um pouco de noticiário. Sim. E o noticiário, ele traz para a gente aqui opiniões de pessoas que ou são contra ou são a favor. Até onde eu sei, as coisas na Argentina estão se resolvendo lá entre eles. E pronto. Entende? Não é um assunto que, para nós aqui do Brasil, seja tão importante assim que a gente se envolva. Mas tem influência, né? Você acha que Não tem influência. Conosco aqui não tem influência. Você acha que não serve de exemplo? Não. Quem se identifica, apoia ele, olha, vamos fazer igual. Nada disso. O que nós temos aqui, instituições políticas bastante solidificadas. Você tem a esquerda, que nós sabemos quem é, quem não é. Você tem o centro, direita. Então, não dependemos do que acontece lá fora para a gente resolver questões nossas aqui. Você acha que nesses próximos 2 anos que vai ter essa definição de quem? Porque a gente vai ter eleição, né? Então, o Lula vai continuar sendo candidato ou não, mas se ele não for, alguém dele vai ser. E do outro lado? Não, você tem nomes, por exemplo, o governador de São Paulo é um nome que está se projetando. Ele tem feito uma administração bastante, né, bastante boa. É um bom espelho para concorrer no Brasil, tem o que mostrar. Minas Gerais também, Paraná, tem lá no Nordeste alguns. E o único defeito grande que a gente vê é que Rio de Janeiro, que não acerta mesmo, né? Você acha que a definição sai desses nomes? Bolsonaro está fora dessa lista, Sérgio? Passou já? O Bolsonaro... O que dão... O Bolsonaro aparece porque ele fala bastante bobagem. E tem gente que gosta, provoca e gosta, e isso e aquilo. E ficam dando, vamos dizer, espaço para ele. Né? Olha, ele está proibido de sair do país. Ele não pode ser candidato a nada mais. Ele não estava preso até há pouco. Preso não foi, né? Tem acusação, mas... Ele não pode sair do país. Esquece o Bolsonaro. Tem gente aí para frente. Olha, o governador de São Paulo é um nome muito forte. Você vê, Rio Grande do Sul também está bem. Temos nomes aí, Minas Gerais. Entendeu? Você acha que essas lideranças elas se consolidam nesses 2 anos, Sérgio? Na minha opinião, eu acho que o PT perdeu uma grande oportunidade de se firmar com... Né? Eles se fixaram muito no Lula, e o Lula gosta muito de falar. Aliás, parece que o brasileiro gosta disso, né? Vamos ver, temos que esperar, ver aí o que anda ainda. Agora, uma coisa que a gente sempre fala é a dificuldade de novas lideranças, né? Você falou do governador de São Paulo se destacando para o lado da direita. Você acha que para o lado da esquerda o nome seria o Haddad?
Olha, o Haddad é um cara equilibrado. Ele é vamos chamar assim, um petista, é petista, mas ele é um sujeito equilibrado. Não é? Não acho que ele tenha expressão. Eu acredito que o governador de São Paulo faz o seu sucessor. Não, eu digo para a presidência. Né? A presidência também, eu acho que o Tarcísio é um nome muito forte. Você acha que a vez do Alckmin passou? Ah, passou bastante. Tem tempo, né, Sérgio? As coisas têm tempo. O Alckmin, só o fato de ele ser vice-presidente do Lula já deu uma... Você vê que ele não fala, o Alckmin está quieto. É uma pessoa boa, tudo, mas ele mesmo se auto-anulou. Você acha que o PSDB ressurge, Sérgio, com esse movimento do Aécio? Ou já foi? Quando acaba. O que a história mostra para a gente? O que você lembra? Olha, eu prefiro não dar muita opinião nessa área da política, mas eu acho que o tempo do PSDB já passou. Das lideranças que você lembra. Eu não tenho um partido político. Hoje você não vê no Brasil partido político. Você vê nomes de pessoas. Pronto. Isso não era assim? Não. A bem da verdade, quase que sempre foi assim. PTB, quem foi? Getúlio Vargas. Getúlio. O DN, não. A DN eram diversos nomes. O PSD, alguns nomes, mas tinha gente, né, Juscelino, Ulisses Guimarães, nomes mais fortes. Então, A gente vive de nomes, né? E vamos continuar assim, pelo jeito, né? Bom, o brasileiro não vota em partido. O brasileiro vota em pessoas. Entende? Ele não vota naquela pessoa porque ela é daquele partido. Não importa o partido, ele vota. Ele vota naquela pessoa pela pessoa que ele reconhece. Reconhece lá. Isso vale no âmbito municipal e estadual também, né? Também. Eu nem sei que os partidos de Sorocaba, que partido que era o Manga, o que é, que partido que é o Bala, o Amari, o outro, entende? Eu não lembro. A gente lembra dos nomes. Você sempre foi um nome para ser e nunca quis, né, Sérgio? Não. Nunca tive. Nunca participei de aliança, de partido político, né? Nunca, não tive... Não vai ser queda, agora. Eu não tenho queda para isso. Não vai ser agora. Agora menos ainda. Sérgio, obrigado. Passou rápido a nossa conversa. Damos uma pincelada em tudo, porque esse começo de ano tá fervendo. É importante te ouvir. Vamos ver agora, tem tanta novidade aí, rondando o ar aí, né? E, inclusive, em Sorocaba, o que está acontecendo com o tempo, as coisas, essas novidades todas o que é isso aí? Vamos ver o que acontece. Né? Essa é uma coisa que mudou, né? O clima mudou mesmo. Vamos ver. Tá bom. Obrigado, Sérgio. Obrigado você. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau. Boa semana para vocês.